Ei, gente, no TV e Cidadania nós vamos conversar um pouco sobre saúde bucal de jovens e adultos. Vamos ver também algumas orientações a respeito do uso de anticoncepcionais. Vamos conversar também sobre uma nova exposição que está acontecendo no Museu Histórico e um acervo especial da Biblioteca Pública Municipal. Fica com a gente! TVI Cidadania. Apoio. Prefeitura Municipal de Pará de Minas. E nesse primeiro bloco, o nosso foco é a saúde. Vamos conferir a segunda parte da entrevista sobre saúde bucal, agora focada em jovens, adultos e também idosos. Em seguida, vamos ver algumas orientações a respeito do uso do anticoncepcional, um assunto muito importante em várias etapas da vida das mulheres. Então, vamos continuar nas fases da vida, já crescidinhos, adolescentes, jovens, adultos. De quanto em quanto tempo a gente deve trocar a escova de dente, claro, né, durante todas as fases. De novo, não existe um consenso muito certinho em relação a isso, mas entre 1 mês e 2. Tem gente que fica 1 ano com a escova de dente, né? Outra coisa que tem que olhar é se ela está deformada. A escova está parecida com o dia que tirou da caixa, ou é uma escova muito boa, ou a pessoa tem uma mão boa e delicada para fazer a escovação, ela não usa, né? Então, a escovação deve ser suave, delicada, para não machucar a gengiva, né? Mas depois de 1 mês, 2 estourando, a escova provavelmente vai estar deformada e ela para de ter eficiência. E outra coisa, a gente tem que pensar na contaminação da escova. Você teve uma infecção séria na época do Covid, isso também, você está sarando a doença, joga a escova fora, né? Tem jeito de esterilizar ela, se ela estiver novinha, desinfetar, mas às vezes é preferível trocar a escova para você não trazer de novo, não ter recorrência da infecção, tem que prestar atenção nisso, né? Por isso é que a gente não falou da chupeta lá do bebê, que é outra coisa que a gente tem que ter cuidado, porque a chupeta é outra coisa que entra a contaminação junto, né? Tem criança que tem muito otite por causa disso, porque fica sempre sugando uma coisinha borrachosa suja, né? A chupeta nem sempre ela tá limpinha. Tem mães que fervem e tudo, mas cai no chão, a criança pega, né? Então a escova é a mesma coisa, tem que prestar atenção na higiene da escova que higieniza seu dente. E outra questão também, assim, ao longo do nosso dia a dia, né? Às vezes os adultos têm uma vida um pouco mais corrida, às vezes esquecem a escova um dia em casa, uma coisa nesse sentido. O ideal mesmo, né, assim, é escovar os dentes após cada refeição e precisa esperar um período depois da refeição? Boa pergunta. O ideal é escovar cada refeição para você ficar com a boquinha sempre limpinha, um ato legal, porque resto de alimento entre um dente e outro, ele vai fermentando ali, então o cheiro pode ser daquele resto de alimento e tudo. Mas, na vida corrida, o ideal pelo menos a cada 12 horas. Então, de manhã bem cedo, tomou café, escova muito bem, sai de casa e de noite antes de dormir. E nesse meio tempo, se você tiver condição de passar um fio dental, passar uma escovação, fazer um bochecho rápido ali, não teve como escovar dente, já quebrou o galho. O ideal nessas 12 horas, para que não haja cárie, doença da gengiva, que são as doenças mais comuns da boca, é que a escovação seja feita completamente, que toda a placa seja removida. A placa bacteriana, que é aquela melequinha que fica grudada no dente, que está cheia de bactéria ali que a gente não enxerga, mas elas existem. Então, se a cada 12 horas você conseguir limpar totalmente, tá ok. O problema é que a gente às vezes não consegue. Você começa de um lado, esquece um dente, depois mais tarde você limpa aquele dente e esquece o outro. Então, por isso que a gente sugere que a cada refeição você faça a escovação, porque você vai acertando, cada hora você limpa um lugar direitinho. Mas pelo menos essa última escovação do dia, tentar fazer ela completamente, passar o fio dental entre todos os espaços, começa num canto e vai até no outro, porque você corre menos risco de esquecer alguma área, né? Então é isso. O tempo de escovar depois de cada refeição. Alimentos doces, duros, pegajosos, você pode escovar logo em seguida para já se livrar daquilo ali. Porque o doce, de novo, ele fermenta mais rápido, vira ácido mais rápido, e o ácido é que ataca o dente, fazendo a cárie. O primeiro sinal da cárie é uma mancha branca, o esmalte fica enfraquecido, depois ele continua sendo atacado, pode virar uma cavidade, que aí tem que ser restaurado, não tem nem como reverter. Agora, quando as pessoas tomam alimentos muito ácidos,
o refrigerante, o suco de laranja, que é natural, é saudável, mas é ácido, limão. O ideal é esperar pelo menos uns 20 minutos a meia hora, porque a saliva da gente, ela faz uma neutralização disso, a gente chama de efeito tampão. Ela é capaz, se estiver muito ácido, ela reverter isso, o esmalte fica menos susceptível, melhora, e aí você não vai agredir seu esmalte, que já foi agredido pelo ácido do alimento, e aí você vai com a escova e agride ele mecanicamente. Então tem pessoas que têm hábitos de limão, shot de limão com mais alguma coisa de manhã, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a pessoa toma e depois vai com a escova dura, geralmente a pessoa é forte, porque quem toma esses shots geralmente está ali preocupado com a saúde, está fortinho, e escova com muita força, ele pode remover parte do esmalte. Né? Então, alimentos ácidos, espera um pouquinho e escova cuidadosamente, delicadamente. Você falou também do enxágue da boca, muitas pessoas utilizam o enxaguante bucal. Sim. É recomendável para todas as pessoas? Tem ressalvas? Como que funciona? Tem ressalvas. O enxaguante bucal é a última etapa da limpeza. Em alguns casos ele é necessário, a gente fala que em casos agudos. Você está com uma gengivite, está com uma inflamação, ele pode ajudar. Escova, fio dental e um enxaguante para finalizar. Alguns enxaguantes têm medicamentos. Você fez uma cirurgia, você não está conseguindo higienizar legal aquela região, então o enxaguante vai ajudar a diminuir a quantidade de bactéria ali. Mas principalmente a limpeza mecânica tem que ser feita. Então tem pessoas que exageram no enxaguante, usam enxaguantes fortes. Hoje é até mais difícil achar enxaguante que tenha álcool no mercado, porque enxaguante com álcool não deve ser utilizado. Ele agride a mucosa da boca e a pessoa enxágua várias vezes, às vezes causa descamação, lesões na boca. Não é indicado. E para ir finalizando a nossa conversa também, a gente sabe que na fase, né, na terceira idade, na fase dos idosos, a saliva diminui um pouco, né, comum. Isso acarreta algum cuidado especial que precisa ser tomado? Pacientes idosos, pacientes que estão fazendo algum tipo de tratamento, quimioterapia, algumas síndromes também causam essa hipossalivação, né? Então a gente orienta os pacientes na questão da hidratação. O idoso peca muito na hidratação também, né? Não tomar água. E tem pasta de dente específica para esse tipo de paciente e tem saliva artificial também. Tem casos que o paciente tem que auxiliar com um spray de saliva artificial. As pastas de dente que a gente usa, elas têm um detergente, que é o lauril sulfato de sódio, que dá aquela espuma bacana da propaganda da televisão, mas ao mesmo tempo ele resseca a boca. Então esses pacientes com pouca saliva, a gente prescreve pastas que não têm um lauril, eles são específicos para a hidratação da boca. Porque é muito importante ter saliva. Como eu falei, a saliva faz esse efeito tampão, ela protege os dentes e a gengiva. Então, boca seca vai ter mais lesões de cárie e de gengiva também. Então, tem esses produtos específicos. É bom, né, gente, a gente falar do assunto saúde da mulher, porque são vários temas, são várias dúvidas que nós mulheres temos. E hoje a gente vai falar aí de anticoncepcionais, né? Primeiramente, muito se fala de anticoncepcional. Ele é usado principalmente, né, para evitar aí a concepção, mas também ele traz aí outras funções para o corpo, né, doutora Alice? Exatamente. Os anticoncepcionais, a gente usa esse termo porque a grande maioria foi descoberto com essa finalidade. Mas hoje em dia a gente sabe que tem muitos benefícios no controle de outras situações da saúde da mulher, né? Por exemplo, controle de sangramentos na síndrome de ovários policísticos, no controle dos sintomas e dos sangramentos das endometrioses também, sangramentos até às vezes na fase de menopausa, climatério também. Uhum. Bom, né? E a gente vê que antes também eram as pílulas, e agora tem também DIU e tem também, como que a gente fala? A gente tem várias opções hoje. Aí, opções. Graças a Deus, assim, o leque hoje em dia é muito amplo, né? O que possibilita, assim, cada mulher definir
a sua melhor opção ali naquele momento, claro que junto em consulta médica, mas a gente tem as pílulas, né, hormonais, que são os comprimidinhos que a gente toma todos os dias. Algumas são com um tipo de hormônio só, outras são as pílulas combinadas, que a gente chama, que possuem 2 tipos de hormônios. A gente tem os adesivos, que passam hormônios por via transdérmica para a circulação da mulher também. Temos os DIUs, temos o de cobre, temos os hormonais, temos também o Implanon, queridinho, que chegou por agora também, mais recente, né, com alta taxa de sucesso na prevenção de gravidez. Temos ainda o anel vaginal, que a gente usa também, sabe? São muitas opções. E agora, né, muitas mulheres aí, principalmente as adolescentes, querem começar a tomar, né, mas aí é um necessário cuidado, não é só ir na farmácia e comprar, é necessário uma consulta, saber, né, como está o corpo. Com certeza, assim, até porque tem algumas pessoas que não têm a indicação dos contraceptivos orais, né, por, assim, histórias pessoais, algumas histórias familiares mais complexas também. Então, assim, não é porque deu certo para um colega, para a prima, para a mãe, que vai dar certo para aquela pessoa, né? Fora que a gente precisa orientar, principalmente no caso dessas adolescentes ou da pessoa que nunca usou um método contraceptivo, que existe um período de adaptação aí do corpo a esse método, que normalmente a gente espera aí 3 meses. Nesses 3 meses pode vir uma irregularidade menstrual, um sangramento fora do período, que a gente chama sangramento de escape. A gente pode observar também alguns sintomas relacionados à TPM fora de hora também. Então, por isso que é tão importante a individualização dessa questão. E dessas diversas formas, né, doutora Alice, pode também ter efeitos colaterais que são considerados aí normais com o uso? Sim. Um dos mais famosos que, assim, as meninas procuram muito no consultório são as questões de... Elas chamam de ganho de peso, mas na verdade não é um ganho de peso, é retenção hídrica. A pessoa fica inchada como efeito colateral, sabe? Às vezes aumento de frequência de crises de enxaqueca para o paciente que já tem a história da enxaqueca também, problemas circulatórios para aquela paciente que já tem uma tendência também. Então, mais um motivo que é super importante a gente agendar a consulta antes de começar a tomar ou fazer uso de algum método contraceptivo. E agora, vale a gente destacar também, né, que o método contraceptivo, ele não previne as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então é necessário a proteção. Isso é um ponto importantíssimo, porque não quer dizer que a gente está prevenindo a gravidez, que a gente está prevenindo todas essas infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, né? AIDS, sífilis, hepatites, várias outras doenças sexualmente transmissíveis. É somente o método preventivo de barreira, que é a camisinha, o contraceptivo, tá? E é importante destacar, né, que é sempre necessário procurar um médico. Com certeza. E, assim, justamente por esse motivo de não prevenir doenças sexualmente transmissíveis, sempre fazer uso em conjunto. Sempre o método contraceptivo, seja ele qual for, e o preservativo. Orientações muito importantes, né? E é fundamental tomar cuidado, né, de vários aspectos da nossa saúde. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais TV e Cidadania para você. Estamos de volta e agora nosso assunto é mais cultural. Você sabia que aqui em Pará de Minas a Biblioteca Pública tem um acervo todo especial feito com escritores da nossa terra? E aí tem novos talentos surgindo também, hein? E falar em personalidades da nossa cidade, o Museu Histórico está com uma nova exposição que homenageia 14 mulheres que fizeram e ainda fazem a diferença na história da nossa cidade. Você vai ver também um pouquinho de alguns eventos que estão vindo por aí. E agora estou aqui nesse lugar maravilhoso da nossa cidade, recheado de histórias, de novas vidas, novos horizontes, para falar também de um acervo que tem aqui muito especial, que são os escritores paraminenses. Para falar sobre o assunto, eu convidei a Uli Capanema, que é bibliotecária aqui na Biblioteca Pública Municipal, né? Uli, fala pra gente, dentro de todo esse acervo maravilhoso que tem aqui na biblioteca,
Dos escritores de Pará de Minas é um especial também, né? Isso. A gente tem esse acervo, né, que a gente chama acervo de memória, que é para guardar, né, para deixar arquivado mesmo essa história de Pará de Minas, né? Então, são livros que vêm desde a literatura infantil até livros que contam sobre personalidades paraminenses, muitos contos. Então, assim, é um acervo que ele fica até numa estante especial, né, para a gente dar uma ênfase e uma importância maior a ele. Não que os outros não sejam, mas porque para Pará de Minas ele tem uma grande importância para ficar aí guardado, né, todos os escritores e escritoras, pelo menos que a gente teve conhecimento, né, que chegou para a gente, que publicaram alguma obra durante toda, né, a trajetória de vida. Sim, e você falou, né, que são vários gêneros literários, mas tem algum que você percebe que é o mais preferido aqui dos escritores de Pará de Minas? Os infantis, eles têm muita saída, e contos, e a gente, assim, é até difícil, né, acaba que eu vou falar quase que todos, mas os de história, da história de Pará de Minas, são os livros que mais têm saída. O pessoal quer saber, às vezes, pesquisa de escola, né, como era Pará de Minas há X anos atrás, então, são os livros que mais têm saída. E quando tem os lançamentos também, o pessoal vem para conhecer e acaba ficando bem emprestado, mas bastante tempo assim emprestado. A gente sabe que tem vários autores aqui que já são de renome, já são muito conhecidos, mas tem surgido novos autores aqui na cidade também, né? Tem surgido novos autores e principalmente autores muito jovens, dos seus 15, 16 anos aí, né, praticamente começando a vida adulta. A gente tem recebido isso e a gente faz até um apelo, vou aproveitar, esses novos escritores, né, independente da idade, né, que venham até a biblioteca para a gente conhecer, né, que participem às vezes das reuniões que a gente faz, né, dos encontros que a gente faz, para a gente estar alimentando cada vez mais esse acervo, né, que vai ficar guardado aí na história de Pará de Minas. E além de ser muito importante, né, para toda a história de Pará de Minas, para a gente poder consumir mesmo, né, a criatividade da nossa gente, é também importante para a biblioteca, no sistema de bibliotecas, ter esse acervo, né? Sim, esse acervo, ele é um acervo que a gente tem que, vou dizer assim, prestar contas dele, né, para os sistemas de bibliotecas de Minas Gerais, fazer uma declaração, a gente faz todo ano com quantidade de acervos, quais são os livros novos que chegaram, como esses livros ficam guardados, se eles são emprestados ou não. Então, a gente tem todo um regulamento aí para a gente poder ter esse tipo de material na biblioteca. Então, assim, a importância que a gente dá para ele, não só por ser paraminense, e também para dar essa continuidade, né? Por exemplo, os novos escritores, eles vão dar continuidade nesse processo de história, né, de escritores paraminenses, dos que já estão passando, né? Os escritores aí que já escrevem há muito tempo, daqui um tempo talvez eles não vão conseguir escrever mais, né, mas vão ficar gravados na memória e guardados também nesse acervo. E esses novos escritores, a gente quer conhecer justamente por causa disso, às vezes até para a gente apresentar para a população, através das nossas feiras, né, dos nossos projetos que a gente está aí para acontecer, quem são esses novos que vão dar continuidade a esse acervo para não deixar o acervo parar, né, ele sempre ir crescendo. E você tem percebido, assim, que realmente tem crescido essa questão dos novos escritores, também tem chamado a atenção dos leitores? Tem sim. O pessoal fica curioso para saber, né, quem são. Os que já têm nome, já são famosos, sempre o pessoal fica esperando novos lançamentos, né? Mas é o que eu falei, o que a gente percebe é dessa importância, né, de esses novos escritores darem mesmo essa continuidade e aparecer, né, mostrarem quem são, porque são novas ideias, novas formas de escrever, né? O pessoal aí jovem, eles têm um método de escrever muito diferente, né, dos que são um pouco mais velhos, que já têm ali o seu tipo de leitura e de escrita já fixado, né? Então, esses mais novos a gente percebe que o pessoal tem gostado, porque eles também são, eu percebi, são escritores que já gostam de séries. Então, eles já lançaram um livro, mas já estão para lançar outro que dá continuidade àquele livro. E a população, principalmente jovem, gosta muito desse tipo de material, gosta muito desse tipo de livro, de seriado, né? Para saber, ficar aquela curiosidade do que vai ser o próximo livro.
Sim, e esse acervo, né, apesar de ser muito especial mesmo, falou que tem que prestar contas, né, e conservar ele muito bem, não que os outros não tenham, né, mas ele também pode ser emprestado para as pessoas levar para casa. Sim, a gente deixa eles numa estante, assim, praticamente separada, né, assim, com mais destaque, mas são livros que também têm saída para empréstimo domiciliar, né, igual você falou, a gente pede que, né, a pessoa tenha um certo cuidado com todos os livros, mas com esses por conta dessa prestação de contas que a gente tem que fazer para os sistemas de bibliotecas e também para ficar registrado, né, essa memória literária aí da cidade de Pará de Minas. Túlio, muito obrigada pela disponibilidade, pelas informações. E é isso aí, fica o convite para vocês visitarem aqui a Biblioteca Municipal, no centro da cidade, ver todo esse acervo, tanto de Pará de Minas quanto de outras obras, e continuar aí a leitura, né, na nossa cidade. E o Museu Histórico de Pará de Minas está sempre atento, tem um acervo incrível da nossa história aqui. E claro que no mês das mulheres, eles não iam deixar passar a data em branco, né? Tem uma exposição aqui toda especial sobre mulheres que fizeram a nossa história, né? Eu vou conversar com o Alácio Delfino, que é diretor aqui do museu. Alácio, como que foi montar essa exposição aqui? A exposição, a gente já estava com a exposição aberta, né, Museu em Movimento, e passando o carnaval a gente resolveu desmontar 2 salas dessa exposição e montar uma outra exposição dentro dela em homenagem às mulheres. O tema é Mulheres que Fizeram a Nossa História. A gente resolveu homenagear 14 mulheres, centenárias algumas, né, desde o início da história da cidade, que ajudaram a construir o nosso município, nossa cidade. Aí são várias áreas: educação, saúde, a própria história da cidade, a reconstrução do próprio museu, tem uma homenageada que morou aqui na casa. Só que durante a montagem da exposição, a gente notou que esse número era muito pequeno diante da grandeza das mulheres na contribuição da história da cidade. Aí o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu também homenagear as mulheres que fazem a nossa história. Então a gente fez tipo uma bandeira com o nome das atuais mulheres que estão fazendo a nossa história. E notamos também que ao montar a exposição, o machismo está tá enraizado na nossa sociedade, porque a gente não conseguiu material necessário para homenagear essas 14 mulheres. E nem as outras que a gente pensou. Algumas nem foto a gente tem. Mulheres de altíssima relevância para o município e que não tem nada registrado ou material para comprovar essa história. E a partir de agora a gente está com mudança até de pensamento, né? de valorização. Que a gente vê o tanto que a sociedade é machista, ainda continua machista. Então, essa exposição não é uma exposição para homenagear e para ver se a gente muda o pensamento das pessoas também, para mostrar que as mulheres estão aí, estavam aí e estarão aqui na nossa história. Sim, como você comentou mesmo, são 14 mulheres reunidas aqui, né, que fizeram a história. Algumas são conhecidas, pelo menos por nome, né? Por exemplo, a Jaldina Campos de Almeida, que é homenageada no nosso teatro, mas tem muitas mulheres que muitas pessoas da população nem sabem qual o nome delas, né? Você pode contar um pouco de alguma dessas mulheres para a gente, para o pessoal também ficar curioso e vir conhecer as outras? São 14, o ideal é as pessoas virem para ver a exposição e conhecer essa história. Nós podemos citar a dona Olga Xavier, que foi uma das percussoras que trouxe a PAI para Pará de Minas, a dona Zezé Castelo Branco, né, que contribuiu para a grandeza do município, que há mais de 100 anos atrás, a dona Dalva Frágula, que era do coral, da educação, ligada à educação, a Geraldina Campos, que é ligada ao teatro, essas pessoas. E temos algumas mais atuais também, como a Terezinha Pereira, que é nossa escritora, as irmãs Silva, essas estão entre a Heloísa Xavier, que é a ceramista, a nossa maior ceramista da cidade. Então essas mulheres estão aqui representando todas as outras. São 14, mas claro que tem muito mais. O espaço é pequeno, então a gente tentou reduzir. E quem quiser conhecer, é só vir ao museu. De terça a sexta estamos abertos, receber as pessoas e contar a história dessas mulheres. Certo. E a gente vê também na conversa aqui que a história, ela é um movimento, né, constante. O museu também retrata isso, né, obras antigas, obras novas, né, passa por toda a
as gerações mesmo. Então, como você disse, tem as mulheres que fizeram a história, tem mulheres que estão fazendo a história, que já estão homenageadas, outras também que estão construindo ali na bandeira. Como que você percebe essa questão de estar sempre muito interligado tudo aqui, né, dentro da história mesmo, dentro do museu? É isso mesmo, que a história ela é polivalente, né? Ela aconteceu e está acontecendo. Tudo hoje é história. Então, essas pessoas de relevância que a gente registrou aqui, que estão fazendo a história dessas mulheres, são elas que contribuem para que o município aconteça, porque a história em si aconteça. Então a gente tem que registrar isso. Isso é o trabalho do museu, é registrar essa história. Então a gente registra, tanto o trabalho do museu, a gente registra a história no dia a dia. Jornais, material, às vezes uma coisa que a pessoa acha simples, mas aquilo é parte da história. No futuro, se não ficar registrado, isso vai se perder. Isso faz parte do trabalho do museu, né? Registrar a nossa história. Agora, fugindo um pouco da questão da exposição das mulheres aqui, você falou muito da questão de coisas simples podem virar história, podem virar peça de museu, né? Se alguém tiver alguma coisa em casa, né, que foi de valor, foi de época, né, alguma coisa, quiser doar aqui para o museu também pode, né? Claro, o museu está de portas abertas e precisa que as pessoas façam isso. A gente recebe muita doação, mas ainda é pequeno as doações perto do que pode ser doado para o museu. Porque às vezes a pessoa tem alguma coisa em casa aí que sabe que aquilo é histórico, traga para a gente vai analisar, claro, né? E vai fazer parte do acervo para ajudar a contar a nossa história. Certo, Alácio, muito obrigada pelas informações, pela disponibilidade. Esse pessoal, fica o convite mesmo, vim visitar o museu, essa exposição aqui voltada para as mulheres, a exposição que conta a história da nossa cidade também, que também está acontecendo aqui, tem sempre novidade, então você pode estar sempre vindo aqui no museu, que vai ter muito conhecimento e muita coisa boa para ver. E agora vamos abrir a agenda e aproveitar eventos da nossa cidade. A Secretaria de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente lança no dia 19 de março, às 9 horas da manhã, o projeto Mapeamento das Nascentes Urbanas de Pará de Minas. O evento é aberto ao público e será realizado na Estação Cultural Antigo Cine Café. A iniciativa é voltada à identificação, proteção e valorização das nascentes urbanas. Já no dia 25 de março, das 8 da manhã até as 4 da tarde, o Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida vai sediar o 2º Fórum de Enfrentamento à Violência contra Meninas e Mulheres. O evento é aberto ao público e também um espaço de diálogo, reflexão e fortalecimento da rede de proteção no município. Quem quiser participar deve ficar atento à possibilidade de lotação do espaço. E os amantes da corrida de rua já podem se preparar para o treinão de corrida dos Jogos Abertos BR Super 2026, que acontece no dia 28 de março. A largada do percurso de 5 quilômetros terá no Parque do Bariri a partir das 7 da noite. Os interessados têm até o dia 20 de março para se inscrever por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. Outra modalidade que faz parte dos Jogos Abertos é a ginástica artística. Os atletas devem conferir o regulamento e podem se inscrever até às 4 horas da tarde do dia 20 de março, na Secretaria de Esportes, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. A apresentação está marcada para o dia 27 de março, a partir das 3 da tarde, no Estúdio Sol. Pará de Minas é realmente muito rica em personalidades que fazem diferença em várias áreas de atuação, né? Seja na educação, na ciência, na cultura, enfim, você não pode deixar de homenagear esse pessoal que faz tanta diferença aqui para a história de Pará de Minas, tanto na biblioteca com esse acervo especial, quanto no museu. E também Cidadania vai ficando por aqui. Se você tiver sugestão de assunto, manda pra gente no 3231-6363. E eu te vejo na próxima. Tchauzinho! PVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas.